Fala comigo, tropa! Sejam muito bem-vindos a mais um Palpites da Rodada. Você que ainda não me conhece, eu sou o Christian Davis e no vídeo de hoje trago aqui para vocês o meu planejamento de trabalho para este sábado, dia 2 de setembro de 2023. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, solta o dedão no like, isso ajuda muito a gente a continuar crescendo aqui no YouTube. Se você quiser também participar do nosso canal gratuito lá no Telegram, o link está aí na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Mais um final de semana chegando e a grade está absurdamente cheia de jogos. E eu trouxe aqui alguns jogos já separados e analisados para a gente trabalhar no final de semana. Mas, tropa, quero falar um pouco com vocês aqui. Eu sei que muita gente sai pulando o vídeo aí e quer ouvir só os palpites, mas é de extrema importância que você entenda que aqui a gente traz o nosso planejamento de trabalho. São jogos que a gente analisa com muito cuidado, que a gente desenha possíveis cenários do que pode acontecer nas partidas e atingindo esses cenários e tendo a odd, a gente vai fazer a nossa entrada, aposta, investimento esportivo, seja lá como você chama. Beleza? Então, para você não ficar perdido, o que a gente faz aqui é trazer um pouco do nosso planejamento para te ajudar a filtrar as oportunidades do final de semana. A gente sabe que a grade é muito cheia, tem muita gente que não tem tanto tempo disponível para sair fazendo análise. A gente, por exemplo, tem mais de 150 partidas nesse final de semana. O sábado está muito cheio, então eu trouxe aqui jogos que se encaixam nas minhas metodologias de trabalho. Desenhei possíveis cenários e se durante a partida esses cenários forem batendo ali, eu vou fazendo as entradas, tá? E se você quiser acompanhar lá no nosso canal gratuito no Telegram, também eu compartilho geralmente quase tudo que eu faço aqui na minha banca, eu compartilho com vocês sempre no sapatinho da gestão, beleza? Então já falei demais aqui, bora começar as nossas análises. Decidi aqui hoje trazer de forma diferente, vou trazer aqui os jogos separados pelas metodologias que eu costumo trabalhar, jogos que atingiram os critérios. Então a gente vai começar aqui, ó, o primeiro jogo, às 9 da manhã, Dinamo Dresden versus Ingolstadt. Esse jogo é pela terceira divisão da Alemanha, é um campeonato que eu acompanho muito, gosto muito de lá para o mercado de gols. E aí a gente teve alguns times que caíram da segunda divisão da Alemanha, que tem trago bons resultados lá também. O Dinamo Dresden é um deles, vem como favorito, mas aqui terceira divisão, a gente não vai ali seco nos favoritos, eu prefiro mais trabalhar o mercado de gols. Para este jogo aqui, duas equipes com excelentes números para o mercado de mais de 1,5 gols. O Dinamo Dresden tem uma média de 75% de seus jogos com mais de 1,5 gol e o Ingolstadt também. Duas equipes também com bons números para o mercado de gols no primeiro tempo. Porém, aqui a gente vai buscar 2 gols nesse jogo, tá? O mais de 1,5 gols, beleza? Às 10 da manhã temos aqui o Skövde versus o Oster. Isso aqui é lá na Suécia, tá? Duas equipes também com excelentes números para o mercado de gols. Lembrando, meu foco mais é nos favoritos e principalmente no mercado de gols. Então sempre vou trazer para vocês aqui jogos que passaram nesses critérios, beleza? Aqui, ó, time da casa com com 75% de média de gols no primeiro, de mais de 1,5 gols. Me desculpe, já estou embolando aqui. E o Oster 85%, tá? No campeonato, na classificação aqui, ó, se você olhar, o Oster, ele marcou 39 e sofreu 25, ele tem média de quase 2 gols marcados por jogo e mais de 1 gol sofrido por partida. E o AIK, falar AIK que fica mais fácil de falar, né? Não marcou tantos gols, mas sofreu 34 gols. Então temos um jogo aqui com boa probabilidade e a gente vai buscar também 2 gols nessa partida, ou mais de 1,5 gols, beleza? Cotações, estando muito baixo, você pode pegar, aproveitar esse vídeo aqui, as análises, e colocando esses jogos no bilhete, beleza? Às 10h30, Augsburgo versus Bochum, pela primeira divisão da Alemanha. Bochum, que é um time aí que basicamente quem trabalha no mercado de gols gosta muito, é um time que joga de peito aberto, né? Não tem medo dos times grandes, é um time que costuma atacar bastante, se expõe muito ali durante as partidas. Se vocês olharem aqui, ó, ele tem mais de 1,5 gols nos últimos 10 jogos, gol no primeiro tempo em 9 dos últimos 10 e ambas as equipes marcaram
em 7 dos últimos 10 jogos. Já o Augsburg, mais de 1,5 gols em 6 dos últimos 10 jogos e gol no primeiro tempo em 8 dos últimos 10 jogos. Ele tomou gol em 8 dos últimos 10 jogos e tomou 3 ou mais gols nas últimas 2 partidas, beleza? Então aqui a gente também vai buscar o mais de 1,5 gols. Seguindo aqui, às 11 horas, temos o Ipswich Town contra o Cardiff, pela Championship, segunda divisão da Inglaterra. O Ipswich vem como favorito, jogando em casa. É um time que, para gols, né, para quem acompanha aí, é um time bem interessante. Ele marcou gol nas últimas 10 partidas, não perdeu em 9 das últimas 10, marcou 2 ou mais gols em 9 dos últimos 10 jogos, ganhou 8 e marcou no primeiro tempo em 8 dos últimos 10 jogos. Olha aqui, ó. Ele tem mais de 1,5 gols em 9 dos últimos 10 jogos e gol no primeiro tempo em 8 dos últimos 10 jogos. Vocês verem que são times que realmente têm grandes números para o mercado de gols. Já o Cardiff tomou gol nas últimas 10 partidas, mais de 2,5 gols nas últimas 9, gol no primeiro tempo em 8 das últimas 10, tá? Para esse jogo aqui, a gente vai buscar o mais de 1,5 gols, mas é bem interessante também se você quiser buscar o mais de 2,5 gols, tá? Tem uma cotação legal já, é um pouco mais arriscado, mas é bem provável que a gente tenha 2 ou mais gols nessa partida. Às 13h30, temos aqui o Brighton recebendo o Newcastle. O Brighton que tomou uma sapatada do West Ham no último jogo, né? Ele perdeu aí de 3-1 e poderia ter tomado demais. O West Ham que tem jogado muito bem e o Newcastle que desde temporada passada vem fazendo aí bons jogos. Ele vem de derrota para o Liverpool, para o Manchester City, né, que são dois grandes times. Ele tinha vencido o Aston Villa por 5-1, empate com o Chelsea, mas foi na temporada passada. Mais um jogo que eu espero aqui, mercado de gols. O Newcastle tem um melhor elenco, mas a gente já viu que o Brighton é o time que tem dado trabalho para os times grandes, é um time que está muito bem encaixadinho, chegou alguns reforços, vamos ver se estreiam já contra o Newcastle, não sei falar o certo ainda, vou esperar a escalação, mas aqui eu também pretendo buscar 2 gols na partida, tá? O mais de 1,5 gols, e a gente pode também ficar de olho aqui no mercado de ambas marcam, tá? Porque o Brighton em casa aí, ele costuma sempre estar marcando seus golzinhos, ele marcou gol nas últimas 10 partidas. Às 3 horas da tarde, temos aqui na Holanda, primeira divisão, o Al Wijik, time da casa contra o PSV Eindhoven, PSV que conseguiu aí vencer seu último jogo contra o Rangers, né? Foi contra o Rangers. Deixa eu só conferir aqui, foi muitos jogos. Venceu o Rangers por 5-1 e classificou-se para a UEFA Champions League. Foi um jogo muito bom, a gente trabalhou esse jogo também. E no holandês, provavelmente vai vir completo já para esse jogo, como jogou em casa contra o Rangers, não teve um desgaste tão grande, foi um bom jogo, deve vir completinho aí. Essa odd de favorito é interessante, mas a 1,33 eu prefiro mais ir para o mercado de gols, cotação muito baixa também. Para esse jogo aqui eu recomendo você pegar ali um over 2, né, um mais de 2 gols asiáticos, pode pegar o mais de 1,5 gols também para colocar no bilhete, ou você pode acompanhar o jogo ao vivo ali, esperar se o jogo estiver mais amarrado ali, não sair gol no primeiro tempo, a gente busca esse mais de 1,5 gols com uma odd melhor ali no intervalo, beleza? Às 15h30, temos alguns jogos da Série B aqui, eu separei só um que mais me chama a atenção, é o Avaí versus o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense que precisa vencer mesmo jogando fora de casa, para não deixar essa turma do G4 ali se afastar, enquanto o Avaí está ali próximo na turma da zona de rebaixamento, jogando em casa, também precisa da vitória. Então a gente provavelmente vai ter um jogo aqui de duas equipes que vão se agredir em busca da vitória, e eu espero pelo menos 2 golzinhos nesse jogo aqui, beleza? O mais de 1,5 gols. Às 15h45, temos aqui na Itália, Atalanta versus Monza. O Atalanta muito favorito. O Monza, que é um time que subiu da segunda divisão, é um time que costuma dar trabalho, né? Um time que joga muito bem defensivamente ali, mas não começou bem aí a primeira divisão. Ele tem uma vitória e um empate, mas que começou bem, né? Uma vitória e um empate, até que também não é um mau resultado, porque o Atalanta também começou com uma vitória e um empate. Eu gosto muito do time da Atalanta. É um time aí que há 2 temporadas aí brilhou os olhos de todo mundo com futebol extremamente ofensivo, mas tem perdido isso, é um time que tem pecado bastante aí na cara do gol, mas ainda assim é um time que mantém a postura ofensiva, cria muito e deixa muito espaços, tá? Para esse jogo aqui,
Quem quiser ir arriscar a vitória da Atalanta também tem valor essa vitória da Atalanta jogando em casa, mas eu vou mais safezinho ali, eu vou buscar 2 gols na partida, você pode pegar também aí esse jogo e colocar em um bilhetinho, tranquilo? Lembrando, como eu disse lá no começo do vídeo, tá, galera? São cenários que a gente desenha, é lógico, obviamente, que eu não vou pegar aqui e fazer essa entrada seca na odd 1,22 antes do jogo começar. É um cenário que eu desenho para o jogo que eu espero pelo menos 2 gols na partida, beleza? Seguindo aqui, ó, Napoli versus Lazio. Clássico, o Napoli extremamente favorito para essa partida, principalmente pelo começo da Lazio, tá? A Lazio que começou com 2 derrotas, marcou 1 e sofreu 3 gols, enquanto o Napoli começou com 2 vitórias, marcou 5, sofreu 1, manteve o bom futebol da temporada passada, né, que levou ele aí até as semifinais da UEFA Champions League, o título do campeonato italiano. Então aqui, eu pretendo no ao vivo sim buscar essa vitória do Napoli, mas naqueles critérios que eu sempre gosto de frisar aqui. Napoli está mantendo a posse de bola, está dominando as ações do jogo, não está levando contra-ataque, está criando situações de perigo, sim, entrar ali numa exposição nos melhores momentos da Napoli em busca do gol. Mas eu pretendo buscar aqui 2 golzinhos nesse jogo. Se vocês olharem os últimos jogos entre eles, somente um não tivemos o mais de 1,5 gols, que foi no último jogo que a Lazio venceu por 1-0, tá? No mais aqui, ó, 2-1 Napoli, 2-1 Napoli, 4-0 Napoli, 5-2 Napoli. Então, assim, o Napoli sobressaindo tanto como favorito e com gols. Mas, para ir mais safezinho aqui, vou em busca de mais de 1,5 gols, beleza? Às 16 horas, temos aqui o Mônaco versus o Lens. O Mônaco, que começou a temporada aí fazendo, olha aqui os jogos do Mônaco no começo da temporada. 3-3 contra o Nantes, 3-0 contra o Strasbourg, 4-2 contra o Clermont. Então, assim, é um time que tem mostrado bons números para o mercado de gols, tanto marcando quanto sofrendo. E isso me chama bastante atenção. O Lens perdeu por 3-1 o último jogo para o Paris Saint-Germain, empatou com o Rennes em 1-1 e venceu o Brestois por 3-2. Perdeu, né, de 3-2 para o Brestois fora de casa. Para esse jogo aqui, muito interessante, tanto o mercado de mais de 1,5 gols, que eu pretendo buscar, quanto o mercado de ambas marcam, porque o Mônaco ele tem um problema defensivo nesse começo de temporada e a gente tem que aproveitar essas oportunidades. E se a gente identificar que durante a partida do Mônaco está dando esses espaços para o Lens chegar, a gente vai em busca desse ambas marcam também e assim, consequentemente, vai conseguir pegar uma odd melhor. Los Angeles Galaxy versus Houston Dynamo. Para esse jogo aqui, vamos também em busca de mais de 1,5 gols, tá? Alguns jogos aqui eu vou ser bem rápido, porque tem muitos jogos para a gente falar. Então, para esse jogo aqui, o mais de 1,5 gols e também a gente pode buscar o ambas as equipes marcam. Então, o Galaxy é um time que sofre bastante gols. Se vocês analisarem aqui, ó, dos últimos 10 jogos, em 7 tivemos o ambas as equipes marcam, tá? E o Houston Dynamo, que é o mais de 1,5 nos últimos 7, gol no primeiro tempo nos últimos 7 jogos. Então aqui a gente vai em busca de o mais de 1,5 gols. E você também pode aqui ir em busca do ambas as equipes marcam, beleza? Às 23h30, San José contra Minnesota, mais um jogo para a gente ir em busca do mercado de gols. O Minnesota, que tem mais de 1,5 gols nos últimos 10 jogos, enquanto o San José tem gol no primeiro tempo nos últimos 10 jogos e mais de 1,5 gols nos últimos 8, em 8 dos últimos 10, na verdade. Então aqui o mais de 1,5 gols também, beleza? Separei alguns joguinhos aqui para a gente ser um pouco mais ousado também. Já aproveitando aqui o San José, a gente vai em busca também do mais de 2,5 gols, tá? Que são equipes extremamente ofensivas e tem tudo aí para ter 2 ou mais gols neste jogo, beleza? Temos aqui Holstein Kiel versus Paderborn, duas equipes para o mercado de gols bem interessante. O Kiel, que tem mais de 1,5 gols em 9 dos últimos 10 jogos, e o Paderborn, que tem mais de 2,5 gols nas últimas 3 partidas, gol no primeiro tempo em 8 das últimas 10 e ambas marcam sim em 7 das últimas 10. Para esse jogo aqui, ó, vamos um pouco mais ousado, eu pretendo buscar o mais de 2,5 gols. Pode olhar que a cotação está extremamente baixa, o mercado esperando muito gols nessa partida e eu também estou esperando aí 2 ou mais gols neste jogo. Às 10h30, o Hoffenheim recebendo Wolfsburg. E o Wolfsburg também, que tem sido um time interessante para o mercado de gols, ó, venceu por 2-1 Köln, 2-0 Heidenheim, 6-0 Maccabi Haifa. Então, assim, e o Hoffenheim, 3-2 em cima do Heidenheim, perdeu de 2-1 para o Freiburgo,
ganhou de 4-1 do Lübeck, isso foi pela Copa da Alemanha, se eu não me engano. Então, assim, para esse jogo, vamos também ali em busca do mais de 2,5 gols, beleza? Oddzinha, por enquanto, tá 1,53, ali entre 1,55 e 1,60, depende da casa de aposta que você usa aí, da Exchange, né? Próximo joguinho aqui, Lausanne versus Grasshoppers, outro joguinho que a gente vai em busca do mais de 2,5 gols, beleza? Na Suíça aí temos alguns times que são excelentes para esse mercado, aqui você pode ir no mais de 2,5 gols ou pode ir também no ambas as equipes marcam, tranquilo? Às 15h30, Kaiserslautern versus Nuremberg, para esse jogo, mais um que a gente vai em busca do mais de 2,5 gols, seguindo aqui na classificação, ó. Se você olhar aqui, ó, a Bundesliga 2, segunda divisão da Alemanha, dois times bem parelhos. Nuremberg marcou 7, sofreu 7, e o Kaiserslautern marcou 6 e sofreu 8. Tem média de 2 gols sofridos por partida até o momento. Para esse jogo aqui, vamos em busca também do mais de 2,5 gols. Outro joguinho interessante também para o mercado de ambas as equipes marcam. Mas aqui a preferência é o mais de 2,5 gols. Às 20h30 na MLS, Cincinnati versus Orlando City. Para esse jogo aqui, mais um, vamos embora do busca do mais de 2,5 gols, beleza? E às 21h30, Sport Kansas City, como eu já falei, St. Louis, falei lá, ele passou nos critérios para gol no primeiro tempo, mais de 1,5 gols e mais de 2,5 gols. E para quem quer ser mais ousado também, o ambas as equipes marcam, beleza? Aqui, vamos ver aqui, separei mais algumas coisinhas para a gente aqui. Temos também lá o nosso Sauditão da Massa, gente que está aí pegando boas operações lá no Campeonato Saudita, com muito lucro. Temos o Al-Fateh versus Al-Ahly. O Al-Ahly vai vir como favorito, basicamente, todos os seus jogos, exceto com os outros 3 grandes lá da Arábia. Para esse jogo aqui, é um jogo que eu pretendo buscar a vitória do Al-Ahly se vier completo, beleza? Às 15, temos também aqui o Al-Hazmi versus Al-Nasser, time do CR7. Deixar aquele combinho que eu gosto de falar, que eu gosto de fazer muito lá na PlayPix. Se você ainda não conhece a PlayPix, tem o link na descrição aí também. Vai lá, tem um bônus de até R$ 500 para o seu primeiro depósito. Você pega umas cotações muito legais lá. Tem os mercados que não tem em outras casas de aposta ou exchanges. Tá? A gente costuma pegar odds melhores. E o saque, vou falar com vocês, é brincadeira o saque deles. Você mal clica lá em confirmar o saque, já está chegando notificação. Aqui não tem cotação, mas trouxe esse joguinho para vocês aqui. É bom você pegar um combozinho aí. Vitória do Al-Nasser e mais de 2,5 gols, beleza? Vou deixar na tela aqui. Seguindo aqui, vamos lá, o que mais a gente tem aqui para hoje? Jogo com os times da casa favorito, tá? Para ficar de olho nos favoritos jogando em casa. Nagoya Grampus versus o Yokohama FC. O Yokohama FC não é o Yokohama Marinos, que é o líder, tá? Se você olhar aqui, temos o Yokohama Marinos, líder do campeonato japonês, mas não é esse aqui, ó, tá em 16º colocado, marcou 21, sofreu 45, tem uma média de quase 2 gols sofridos por partida. Enquanto o Nagoya Grampus está ali brigando pela ponta da tabela, né? Está ali com 45 pontos, marcou 33 e sofreu apenas 24, tem uma média de menos de um gol sofrido por partida. Aqui um joguinho para buscar a vitória do Nagoya Grampus, tá? Às 9 horas tem a nossa sofrida La Liga, né, na Espanha. Quem me conhece sabe, é um campeonato que eu trabalho apenas alguns times, não gosto muito, mas a Real Sociedade, desde a temporada passada, é um time que tem brilhado nossos olhos, jogado muito bem, principalmente em casa. Então, para esse jogo aqui, ó, mais um jogo para a gente buscar a vitória da Real Sociedade, tá? Em casa, ó, 5 jogos que não perde, isso contando desde temporada, desde maio, né? Tá aqui nos jogos mais recentes. Empatou com o Celta de Vigo 1-1, empatou com o Girona 1-1. Tá? A Real Sociedade é um time que está se encaixando aí, mas fato é que é um time melhor que o Girona e dá sim para ir em busca da vitória da Real Sociedade. Às 10h30, Bayer Leverkusen versus Darmstadt. O Bayer Leverkusen, que é um time maravilhoso na parte ofensiva, gosto muito, jogando em casa. Venceu o Leipzig por 3-2, resultado surpreendente. Empatou com o Mönchengladbach, é um jogo já mais anterior, mas é um time que vem bem na classificação aí, tem tudo novamente para brigar aí por esse G4 nessa temporada. Venceu seus 2 jogos, marcou 6 e sofreu apenas 2. Não tem odd para trabalhar aqui no Bayer Leverkusen, então a gente monta aquele combozinho ali. Vitória do Leverkusen e mais de 1,5 gols, ou vitória do Leverkusen e mais de 2,5 gols, beleza?
Às 11 horas, vamos para a Championship aqui. O Leeds recebendo o Sheffield Wednesday. Sheffield, que é um time aí que subiu para cair, né? Subiu para cair, então provavelmente vai ficar brigando ali na parte de baixo da tabela. Marcou 4, sofreu 9 gols. O Leeds, como eu já disse aqui, a gente achou que ele ia chegar nadando de braçada, mas a Championship é um campeonato complicado, é muito difícil jogar a Championship. Tá? Mas está aí em busca do acesso, precisa vencer e não pode ficar bobeando, perdendo ponto contra time inferior. Vai aí receber o Sheffield, né? Que está lá na vice-lanterninha. O Leeds que marcou 7 e sofreu 7 porque mantém aquela postura, né, de time de primeira divisão de Premier League, joga extremamente ofensivo, consequentemente deixa muito espaço para os adversários e sendo pequeno ou não, se o time tem oportunidade, ele acaba marcando seus golzinhos ali. Mas para ficar de olho aqui, dá sim para a gente buscar essa vitória do Leeds, beleza? Mas dentro daqueles padrão, esse aqui eu vou levar para o ao vivo, tranquilo? Às 11 também temos o Leicester recebendo o Hull City, mais um time aí que caiu da Premier League, mas esse já está melhor na segunda divisão aí da Inglaterra. Ele venceu os seus 4 jogos, tem 12 pontos, marcou 7, sofreu 3. Pega um Hull City, oitavo colocado, que marcou 8, sofreu 6. É um time que também não é bobo na parte ofensiva, mas aqui a gente vai em busca da vitória do Leicester, que é mais time, tá? E para mim vai subir para a Premier League de novo. Às 11 horas temos o Chelsea aí contra o Nottingham Forest. Confesso que essa odd do Chelsea é 1,33, 1,36. Ainda não brilha meus olhos, mas se durante o jogo, no ao vivo, ele mostrar um bom padrão, ele estiver dominando as ações do jogo, não estiver deixando o Nottingham Forest jogar, é um excelente time para a gente buscar ali também a vitória. Mas nada de tiro seco, nada de entrar antes do jogo, beleza? Às 11 horas, Manchester City e Fulham. Para mim, um jogo bem interessante, mas as odds do Manchester City. É sempre assim, principalmente quando não é contra os outros favoritos da Premier League. Para esse jogo aqui, a gente pode buscar aí aquele combozinho de vitória do City e mais de 2,5 gols. O City, né, que venceu o Fulham já por 2-1, 2-1, 4-1, 3-0, 2-0, são jogos aí quando se enfrentam, jogos com bastante gols. O City que vem de uma sequência incrível de vitórias, venceu o último jogo fora por 2-1 contra o Sheffield, em casa venceu o bom Newcastle por 1-0, empatou com o Sevilha, esse aqui já foi pela Supercopa, venceu o Burnley por 3-0, então assim, vitória do City e mais de 2,5 gols, beleza? Às 11h15, Real Madrid versus Getafe, Real Madrid que dispensa apresentações, para mim um dos melhores times hoje da Europa, um time bem encaixado ali, contratou muito bem na janela de transferências, contratou para mim um dos melhores jogadores aí da atualidade, que é o Bellingham, joga muita bola o moleque, você tá louco! Então aqui, vitória do Real Madrid, pode fazer naquele combinho também, vitória e mais de 1,5 gols, beleza? Às 13 horas, já vamos aí lá para aquele submundo que a gente gosta muito, na Noruega, o Viking recebendo o Vålerenga. O Viking, que é o segundo colocado aí, empatado em número de pontos com o Bodø, ele marcou 43, sofreu 25, tem média de mais de 2 gols marcados por jogo, pega o Vålerenga, 14º colocado, marcou 24, sofreu 32, aqui não tem outra, é vitória do Viking. Às 13h30 tem outro time aqui que é para vocês ficarem de olho. Se você não acompanha a segunda divisão da Itália, começa a acompanhar, porque esse ano o Parma lá vai ser tipo o Botafogo no Brasileirão, tá? Eu falei isso já há um tempo atrás aí, repito, o Parma tá vindo aí com umas odds muito legais para você trabalhar a favor dele. Já venceu os 3 primeiros jogos, marcou 6, sofreu 1, tá jogando muito bem, tá com um time muito encaixado. Então aqui a gente vai usar muito aqui o Parma para buscar a vitória deles durante essa temporada. Claro, se não mudar o time, se não mudar padrão, se não decair, estamos lá igual no Botafogo aqui no Brasil, tá? Então, vitória no Parma, que é o Botafogo da segunda divisão da Itália nessa temporada. Às 16h30, Benfica versus Guimarães. O Benfica, que começou a temporada mais ou menos, mas está aqui, venceu o último jogo por 5-1, tinha empatado em 0-0 com o Guimarães. Não, isso aí, desculpa, boiei aqui, cara. Venceu 3-2 do Gil Vicente, 2-0 o Estrela e tinha perdido para o Boa Vista por 3-2, tá? E o Guimarães, vamos ver a classificação aqui, ó. Olha o Benfica na classificação. É o quinto colocado. E o Guimarães? É líder. Então, é ficar atento nessa cotação de 1,20 aqui. O Guimarães começou bem a temporada. Não é um time bobo. Se defende muito bem.
o Benfica como favorito, mas com essa cotação aí, eu trouxe para vocês aqui, mas só no ao vivo aí, se eu conseguir pegar uma cotação melhor, e o Benfica estiver jogando muito mesmo, tá? Se estiver jogando muita bola, porque ainda não entrou ali naquela lista de grandes favoritos para a temporada, beleza? E para finalizar aqui, os visitantes jogando aí, que são favoritos, temos o Borussia Mönchengladbach recebendo o Bayern de Munique, né? O furacão Harry Kane em campo, vai nadar de braçada, eu já tinha falado aqui, vai marcar muitos gols se esse time do Bayern jogar encaixadinho. Aqui, vitória do Bayern de Munique e mais de 1,5 gols, beleza? Al-Ahly, já falei para vocês do Al-Ahly aqui, já falei do Al-Nassr, e para fechar aqui, vamos lá na Turquia com o Gaziantep versus o Galatasaray. O Galatasaray, que é aquele time que eu falei aqui em um dos vídeos que eu analisei ele pelos jogos lá da Europa Conference League, ou Europa League, não lembro, que é um time que me preocupa trabalhar a favor dele, principalmente jogando fora de casa, porque é um time que é extremamente ofensivo. É um time que joga com as linhas muito adiantadas e toda hora tá tomando bola nas costas, tá? Venceu aí, ó. Olha o último jogo aí, ó. Ele venceu 2-1. O molde que deu um trabalho danado pro Galatasaray, mesmo jogando fora, tá? Teve até um golzinho anulado ali. No jogo de ida, 3-2, ganhou do Trabzonspor por 2-0, o Olimpija 1-0. Para mim aqui, dá para buscar a vitória do Galatasaray, mas fique atento a isso. Se o Galatasaray estiver tomando muito contra-ataque, bola nas costas, mete o pé porque dinheiro não é capim. Beleza? Se você ficou comigo aqui até agora, já deixa o dedão no like aí. Deixa um comentário legalzinho também. Se inscreve no canal, porque isso ajuda demais para mim continuar crescendo aqui no YouTube. Beleza? Corre para o nosso canal gratuito lá no Telegram. O link está aí na descrição ou no primeiro comentário fixado. Do mais é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!